Hoje nós estamos aqui com o Dr. Eduardo de Lima Veiga, além de um amigo já de alguns programas, né, que nós já fizemos em conjunto, né, Dr. Eduardo? Eu já pude lhe escutar. O senhor é procurador de Justiça há uma longa trajetória na vida pública dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, um Ministério Público respeitado, um Estado diferenciado e que já vem numa longa jornada desde 89, né, uma origem de uruguaiana e hoje aqui nos presenteando... Modéstia a parte de uruguaiana. Né? E hoje nos presenteia com a vossa vinda aqui no programa. Muito obrigado, viu, doutor Eduardo? Muito obrigado pelo convite. Fico envaidecidíssimo de receber esse convite. Nós que ficamos honrados. Doutor Eduardo, o senhor tem uma longa carreira, como a gente já falou aqui, no Ministério Público. E como foi o início dessa trajetória? Como que o senhor tomou essa decisão? O senhor nasceu em Uruguaiana e lá ficou até quanto tempo? Contar um pouquinho dessa história para a gente aprender. Eu brinco um pouco com meus amigos que eu sou filho de uma tradicional aristocracia rural decadente, junto com uns imigrantes ascendentes. Isso quer dizer que a minha família tinha campo lá na fronteira, esse campo se foi ao longo do tempo, e o meu pai, meu avô, na verdade, o pai do meu pai, é filho de imigrantes espanhóis. E o meu pai iniciou a carreira militar, foi oficial do Exército, e como tenente, meu pai é nascido em Alegrete, que fica a 140 quilômetros de Uruguaiana, ele foi servir em Uruguaiana, onde ele casou com a minha mãe, que estava lá, e nasci eu e a minha irmã, nascemos em Uruguaiana. Então, nós temos uma ligação profunda com a fronteira já de muitas gerações. O meu pai, num determinado momento, foi transferido para Porto Alegre. Perfeito. Ele esteve no Rio antes, foi sozinho, depois nós moramos em Porto Alegre, Brasília, até que ele encerrou a carreira de novo em Porto Alegre. E essa é a minha história da saída de Uruguaiana e ficar em Porto Alegre. Até porque nós não tínhamos mais nada em Uruguaiana. O campo já tinha todo ido embora, já tinha saído tudo, então não tinha mais motivo para que se ficasse em Uruguaiana. E o senhor entrou no direito por qual motivo? O pai do senhor não era advogado, a mãe do senhor também não? Eu tive um bisavô formado no Largo do São Francisco. Tá. Essa família da minha mãe é Fernandes Lima, de Itaqui, ele se chamava Eduardo Fernandes Lima, e se formou no Largo de São Francisco. É a única relação familiar que eu tinha com o direito. Perfeito. Eu fui um pouco como todo adolescente, né? A gente chega numa idade cruel, 17 anos, eu morava em Brasília, fiz vestibular para a UNB, na oportunidade, e eu te confesso assim que eu fui muito chegando próximo do vestibular sem saber o que ia fazer. Até eu tive um risco de lucidez e digo assim, eu gosto de ler. Então eu tenho que fazer alguma coisa que a leitura seja a primeira, sabe, o primeiro requisito. Eu gostava muito mais do que de direito, eu gostava mais de história. Mas como história ia ser difícil, a vida ia ser um pouco mais difícil. Aí eu fui fazer direito e me acertei muito, gostei muito. Tem uma outra disciplina que a gente não gosta, como tudo, né, como qualquer curso, mas eu me acertei muito com direito. Perfeito. E o Ministério Público, ele surge já no início da jornada? Ou o senhor já bacharel? Não, eu vou te dizer que o meu projeto inicial, estudante de direito, era advogar e ficar milionário. Perfeito. Né? Mas a advocacia é muito delicada. Eu advoguei num escritório muito bom lá em Brasília, advoguei na Sociedade de Advogados Nunes Leal, que era do ministro Vitor Nunes Leal, que foi ministro Supremo. Advoguei, fui estagiário lá. Depois vim para o Rio Grande do Sul, terminei aqui o curso de Direito na URGS e fui trabalhando no escritório Couto e Silva, que também era um escritório muito gabaritado aqui de Porto Alegre. Também como estagiário e depois fui advogado ali um par de anos. A advocacia é muito difícil, a pessoa tem que ter talento, vocação, que eu não enxergava em mim. Eu tinha uma série de dificuldades na advocacia. Embora eu gostasse de direito, me acertasse muito com direito, para advogar, eu tinha algumas dificuldades pessoais. Assim, eu tinha dificuldade
de enxergando exatamente qual era a causa, de não ir atrás daquilo da causa. Porque a gente advoga, quando tu advoga, tu defende interesses. Perfeito. Né? Tu não defende a justiça como esse ente abstrato que a gente busca. Né? A gente defende interesses. E eu tinha um pouco de dificuldade com isso. E aí abriu o concurso para o Ministério Público, a instituição estava se renovando, a minha turma foi a primeira depois da Constituição de 88, havia um trabalho todo de criar a instituição ou de refazê-la, mudou muito. E isso, eu gostei do desafio e fiz concurso, passei e estou aqui já faz 37 anos, Não, é impressionante. É impressionante porque é uma das carreiras mais longevas, né, do Ministério Público, com certeza. Tenho vários amigos dentro do Ministério Público do Brasil, mas com certeza 37 anos não é para qualquer um. Não. E o senhor deve ter passado por muitos desafios aí no meio dessa jornada. E não facilitou também porque eu peguei uma época que a carreira estava muito rápida. Então eu comecei aqui em Guaíba. Com 10 meses eu estava promovido para Uruguaiana e com 2 anos e pouco em Uruguaiana eu estava promovido para Porto Alegre. Então, hoje o pessoal sofre muito mais, o pessoal leva uma década para chegar em Porto Alegre. Mas eu levei, não chegou a 3 anos e meio entre a posse e ser promotor em Porto Alegre. É beber água limpa naquele momento, né? Mas também tem os seus desafios, né? A construção, por exemplo, do Ministério Público como ele é hoje, ela deve ter sido bastante difícil. Sabe que era uma coisa assim, era muito interessante porque hoje nós somos estruturados, tem prédio, tem servidor. Sim. Na época não, a gente tinha uma sala dentro do prédio do fórum, do judiciário, e eu brincava que a gente atendia a porta, fazia o café, lambia o selo, né, datilografava, eu brincava que era a repartição de um homem só. Mas isso foi muito desafiador, foi muito interessante também, porque o contato com o público na época foi o que fez com que o Ministério Público ganhasse alguma consideração, algum respeito e algum reconhecimento. Esse contato com o público. Eu, assim, em Uruguaiana, eu digo isso hoje ainda para os meninos, uma vez, a gente marca dia para atender o público. Sim. Então, assim, vou atender o público das 9 às 11, terça e quinta. Terça e quinta. Mas a gente não pode mandar embora alguém que bata ali na porta. Então, eu digo, para ter uma oportunidade, vem um sujeito, uma quarta-feira de manhã, sujeito piochado, chega, então, bateu ali, eu digo, o senhor veio de onde? Eu vim do Plano Alto. Plano Alto é uma localidade em Uruguaiana que fica a 80 quilômetros da sede do município. Como é que tu diz, não, volta amanhã? Não dá, né? Tem que receber, até porque isso tem custo, tem passagem de ônibus, tem tempo de trabalho, é o dia que o cara perde. Então, essas coisas que a gente só ajusta tendo o contato pessoal com o público, entendendo qual é o processo da cidade, do local, é muito valiosa e, para mim, foi muito gratificante. Isso é humanizar o profissional, né? Porque se a gente também não tiver essa sensatez... poderíamos ser radicais, mas eu acho que esse radicalismo ele acaba gerando uma cadeia de consequência muito mais custosa e danosa para o Estado e para todos, né? Então, isso é humanizar o atendimento. O senhor não deve ter sido diferente disso, quer dizer, o senhor comandou o Ministério Público por 2 mandatos consecutivos, né? E no meio, nesses mandatos, o senhor acabou também assumindo a presidência do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais no Brasil, né? Sim. Deve ter sido um desafio gigantesco, né? Eu queria que o senhor falasse se nesta jornada de liderança, porque o senhor assumiu a cadeira mais importante do Ministério Público dentro do estado do senhor, aqui do Rio Grande do Sul, e assumiu a cadeira mais importante do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Brasil inteiro, né? Alguma coisa ali lhe chamou a atenção ao ponto de mudar um pouco o entendimento do senhor em relação ao Ministério Público, ou o senhor não se surpreendeu? Era aquilo mesmo que o senhor já imaginava? Não, assim, eu digo, tudo é uma preparação, né? Ninguém nasce pronto. E nada se compara com sentar na cadeira. Perfeito. Então, assim, a gente com a prática, né? A gente se prepara, tu vem fazendo a carreira, tu assessora um procurador-geral, depois tu é subprocurador-geral de outro, e aí tu chega. Mas nada se compara quando a responsabilidade é tua e tu senta na cadeira. Então, assim, eu já,
conhecia bastante, mas essa jornada toda, sendo depois sendo procurador-geral e presidente do Conselho Nacional, me proporcionou conhecer todos os ministérios públicos brasileiros. Perfeito. Né? Eu digo para o pessoal assim, eu só não visitei a trabalho Porto Velho. Todas as outras capitais eu visitei porque em algum momento se proporcionou que eu fosse lá ao longo desse tempo, não foi tudo nesses 4 anos, mas ao longo de conhecer os ministérios públicos, estar com os procuradores gerais. Nós somos muito diversos, mas é perceptível que há uma doutrina por trás disso tudo. Sabe? Existe uma doutrina já bastante sedimentada. Em estados tradicionais, mais, né? Então, se a gente colocar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, esses estados mais aqui, tem outras que não estão tão sedimentadas, mas é perceptível que há uma doutrina nacional de Ministério Público, o que para nós todos é muito bom, gratificante e nos dá muita segurança de atuação. Perfeito, perfeito. E o senhor sentiu que nessa trajetória, como líder dessa instituição tão importante, de alguma forma o senhor enxergou que nós temos condição, e eu digo quando nós, Brasil, ele tem condição de padronizar todos os ministérios públicos, ou essa regionalização ela é uma barreira quase que intransponível? Olha, assim, há um esforço de padronização, né? Mas o Brasil também é muito diverso. Eu não conseguiria te dizer assim, absolutamente se é bom essa padronização. Eu lhe pergunto muito por conta dessa polarização que a gente enxerga no dia a dia. Sim. Mas então, às vezes, assim, o Ministério Público do Nordeste... É e não é. O que eu vejo hoje, e que me preocupa um pouco no Ministério Público, é o promotor apaixonado por um tema qualquer. Tá? Então, o sujeito se apaixona pelo meio ambiente, pela infância e juventude, pelo eleitoral, e só enxerga aquilo e começa a supervalorizar aquilo em relação ao resto. Né? Quando a gente tem que se dar conta que, seja lá o que for, está tudo a serviço do homem, do cidadão. Da sociedade. Né? Da sociedade. Então, não adianta eu ter uma grande área de preservação ambiental se aquilo não for, de alguma forma, trazer algum benefício para a sociedade. Assim, não, mas se eu só deixar ali parado não tenho benefício, talvez seja esse o benefício. Não estou dizendo que não seja. Mas, assim, qual é a forma pela qual eu estou fazendo com que aquele patrimônio que eu estou defendendo reverta para a sociedade. Perfeito. Essa é a nossa grande dificuldade ainda, assim, eu chamo isso, que não vai nem nada pejorativo, mas é para identificar, que é quando é o membro do Ministério Público temático. O sujeito tem um tema, que para ele é a coisa mais importante do mundo, Perfeito. E ele abraça algumas teses desse tema e não dá espaço, às vezes, para que a gente possa negociar, achar uma saída, né? Favorecer Perfeito. Alguns negócios que precisam andar e que o Ministério Público, às vezes, tranca ou impede. Não, muito bem colocado, porque, de fato, né, a gente enxerga quando você regionaliza, e não tem como ser diferente, o Brasil é muito grande, mas você vai, por exemplo, para a Amazônia, né? Lá em Manaus você tem o Ministério Público que defende mais a parte do meio ambiente. Sim. Muitas vezes você não pode prejudicar outras áreas, acho que é muito bem colocado, e de fato isso existe, né? No Brasil, ele, por ter essa dimensão, eu acho que acaba gerando essa diferença. E aí eu lhe faço uma pergunta, o senhor, na condição de comandante no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o senhor tinha poder para poder falar para esses procuradores, esses promotores, que isso era algo que prejudicava? Sim, o Conselho Nacional tinha uma reunião por mês. Os procuradores gerais, ordinariamente, eles se reúnem uma vez por mês, e extraordinariamente quando seja necessário. Então, vamos dizer que nós tínhamos por ano ali 12, 14 reuniões. Perfeito. Nesses momentos era debatido sempre coisas que estavam acontecendo no cotidiano. Perfeito. Então, vamos lá, agora aqui o Ministério Público Federal entrou com uma ação no Rio Grande do Sul para suspender o investimento da CPFL, né? Sim. Porque precisava ouvir as tribos indígenas e tal. Esses assuntos eram tratados
ali no Conselho Nacional. E nunca de forma impositiva, porque, né, existe uma coisa que se chama independência funcional, cada promotor é livre para fazer aquilo da melhor forma que ele acredita ser, mas esses assuntos eram tratados como doutrina e como método de atuação. Como é que nós vamos fazer para superar isso? Eu tenho, para mim, sempre tive, né, de que nós não podemos impedir o desenvolvimento. Há coisas que não dá para fazer, porque não dá para fazer. Claro. Mas, assim, no geral, nós temos que dizer assim, sob que condições isto pode acontecer. Né? Porque senão nós vamos ficar... Esses dias eu vi o Aldo Rebelo dando uma entrevista, faz 7 ou 8 anos, que a Ferrogrão, aquela está impedida de ser construída. A própria Belo Monte, a usina de Belo Monte, foi um horror. Anos, né? Um horror. Não, e saiu pela metade depois, né? Porque ela é com turbina na linha d'água. Exatamente. Né? Quer dizer, que poderia ser muito mais eficiente. Impressionante. Quer dizer, não tem, assim, ó, esse é o exemplo clássico do Brasil se auto-boicotar. Perfeito. É uma autossabotagem, eu concordo com o senhor. Doutor Eduardo, hoje quais são os desafios mais sofisticados, no ponto de vista do senhor, para o Ministério Público? O senhor acha que é o crime organizado? O senhor acha que é o meio ambiente? O senhor acha que é a corrupção? A violência? A gente está ouvindo falar muito de feminicídio e está realmente acontecendo e está, eu acho que está desmedido, né? Ou é a crise de confiança nas instituições? Vale um pouco de tudo? Vale um pouco de tudo, claro. Assim, ó, eu atuei muito, quase toda a minha carreira, como promotor criminal. Então, eu me assusto hoje com o crime organizado e a corrupção. São as coisas que mais me chamam a atenção. Até porque, né, uma coisa está intimamente relacionada à outra. Né? Quando a gente fala crime organizado ou instituições mafiosas, o pressuposto é que elas consigam avançar sobre o Estado. Se elas não avançarem sobre o Estado, se elas não tiverem a parceria de alguns entes estatais no seu projeto criminoso, eles não se consolidam, isso não cresce. Então, essa é a primeira coisa. Bom, faz parte desse processo a corrupção, que aí se dá em todos os níveis, de todas as formas. A diversidade que a gente tem assistido das formas de corrupção, de como ela se coloca, da potência que elas têm no Estado, a ponto de imobilizar o Estado em alguns momentos, é assustador. O meu maior receio, e aí agora eu falo porque eu estou com 63 anos, então, esse ano eu vou fazer 40 anos de formado. Né? Então, são 40 anos que eu estou lidando no direito. Muita prática. Não melhorou. Tá? Assim, lidando com crime, que é a minha área de atuação, assim, não melhorou de 40 anos para cá. Muito antes, pelo contrário. Eu tenho uma sensação, assim, quase estão se organizando melhor. Mas estão sempre na frente, se organizando muito melhor. O Estado não leva isso a sério, minimiza, às vezes naturaliza isso que está acontecendo, e a reação, em algum momento, ela vai precisar acontecer. Né? Eu vejo alguns estudiosos dizendo assim, que nós estamos caminhando para uma buquelização do Brasil. Quer dizer, em algum momento vai ter que aparecer um Bukele com poderes extraordinários para que bote ordem na casa de novo. Né? Também houve ao longo do tempo, esses dias eu vi um desembargador, um sujeito muito preparado, dizendo assim, mas é obrigação do juiz defender esses direitos que estão constitucionalmente. Sim, mas eu fico, às vezes, meio angustiado, mas até que ponto, aonde nós vamos com isso? Né? Porque eu posso... fazendo uma análise, o contraditório e a ampla defesa foi preservada, foi, mas eu doso isso. Tá? Existe um discernimento subjetivo aqui, que é meu, de eu dizer assim, olha, foi atendido o contraditório suficientemente, a ampla defesa foi exercida. Uma proporcionalidade. Porque se eu levar isso ao infinito, eu acabo não conseguindo levar os processos até o fim. E o que a gente vê no geral? Pega qualquer escândalo aí. O processo é anulado. Até os maiores, né? Sim, até os maiores. Sim, todos, principalmente os maiores. Tu leva o processo, chega um momento que ele... o processo é nulo por isso. Falhou aqui... O senhor sabe que eu escutei agora, essa semana passada, eu estava ouvindo a rádio em São Paulo,
né? Eu tive esse final de semana lá e eu estava escutando o seguinte: a Lava Jato ela foi anulada. E na anulação, o dinheiro não foi... Ele não foi devolvido, né? Então, o que é pior, né? Então, assim, como é que você teve o crime, você isenta a pessoa, mas o dinheiro está... Quer dizer, uma coisa... Gera um contrassenso, né? Total. Mas a gente se dá conta, assim, que são parâmetros diferentes, ou pelo menos formas diferentes de enxergar, que as condenações que levaram a Petrobras a pagar multa nos Estados Unidos, né, foram exatamente as provas colhidas aqui no Brasil. Perfeito. Foram essas, que foram emprestadas para os Estados Unidos, eles buscaram aqui por termo de cooperação, foi tudo certinho, foi para lá, e eles usaram lá. Exato. E ninguém discutiu nulidade de coisa nenhuma lá. Esse assunto não entrou, sabe? Não entrou na conversa. Não, mas aqui agora isso é nulo por isso, é nulo por aquilo. A gente chega, porque... E aí o telespectador, me desculpe, eu não estou querendo... Mas quando a gente chega a ponto de magistrados dizerem que o acordo de leniência da Odebrecht, nós não estamos falando do Eduardo Veiga, nem do Mer, que vai contratar um advogado, amigo dele. Não, nós estamos falando da maior construtora, uma das maiores construtoras do mundo que contratou os melhores advogados do mundo, pelo menos do Brasil. Do mundo que eles contrataram fora. Sim, né? Uma equipe enorme para tratar desse assunto. E aí, uns aninhos depois, se chega à conclusão, eles foram coagidos, não era bem isso que eles queriam dizer, vê bem, não tá... Na delação, que é algo absolutamente protegido, blindado, né? Tudo. Quer dizer, porque ninguém delata, ninguém faz um acordo de leniência. Primeiro, o sujeito tem que ter participado. Exato. 2, ele confessa. Eu participei fazendo isso. Para ele ter benefício. E estou indicando agora o que o fulano, ciclano e beltrano fizeram e está aqui. Se eu não tenho, eu digo, vocês vão encontrar a prova disso em tal e tal e tal lugar. Isso é delação, senão não existe delação. Exato. E aí eu chego à conclusão, mas o que ele disse é verdade? Ele fez mesmo isso? Essas pessoas participaram, como ele disse? Não, mas ele foi coagido. Eu te confesso que essas coisas me deixam um pouco assustado e assombrado. A todos nós, né? E assim, doutor Eduardo, eu tenho na minha casa, eu sou de origem advogado. Fui bacharel, fiz direito, não tive na minha família, a não ser minha tia, que também não exerceu, mas eu não tinha uma referência, então eu acabei inaugurando a justiça dentro... Não a justiça, mas o direito dentro da minha família. Eu não, particularmente, é até ruim eu falar isso aqui em público, mas eu não desejo, talvez, a mesma jornada para o meu filho. No momento que nós estamos passando. Eu acho que talvez daqui 5, 10 anos, eu acredito muito no Brasil, sou uma pessoa que tenho fé e gosto de participar, pelo menos como dando pitaco, né? E sendo aqui de alguma forma um falante aqui, um público que fala, que tem a voz contra as injustiças. Eu acho que ainda nós estamos passando por um momento muito, muito triste, né, da nossa página no direito no Brasil. A OAB calada, a OAB que não se coloca realmente à frente. E aí, falando no Brasil como um todo, né, a essas injustiças que o cidadão sente na pele. Talvez por isso a gente tenha uma polarização, né, da política brasileira. Acho que a justiça ela cabe como uma característica dessa polarização também. Não é só ela, mas eu acho que ela é das centelhinhas ali que acabam gerando essa combustão. Né? O senhor pensa que em algum momento seria diferente na formação do vosso filho dentro da sua casa? Ou o senhor deseja que ele participe de uma jornada, por exemplo, aqui dentro do nosso país, para fazer parte de uma mudança? Olha, tu sabe que eu vou começar por mim. Eu tinha uma professora, dona Marlene, foi minha professora no primeiro e segundo ano primário, numa escola pública. A minha formação foi quase toda em escola pública.
durante 2 anos, meu pai foi transferido, eu que era uma estudei escola belíssima particular, educação, né? era muito boa. Bom, e ela dizia, vocês são o futuro do Brasil. Eu era um menino de 7, 8 anos, vocês são o futuro do Brasil, o Brasil depende de vocês. Eu não gostaria de colocar essa carga no meu filho, né? Até porque, quando eu me lembro disso, e em tudo que aconteceu, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu chamava ela de Dona Marlene. Ela não era tia, ela não era irmã, era um outro universo de escola e de estudo, de compromisso e de cobrança. Isso tudo foi mudando muito ao longo do tempo. Eu acredito muito no Brasil. Eu tive chance até, talvez, de me mudar para o exterior. Nunca quis ir, porque eu sou brasileiro, nasci aqui, gosto daqui, não tem, e aposto no Brasil. Mas está muito difícil. Eu vou te dizer assim, ó, que eu vou deixar a porta aberta para que o meu filho faça o que ele achar mais adequado para ele. Eu fiz o que achava mais adequado para mim. Perfeito. Tenho, assim, meus prazeres com essa escolha, tenho reconhecimentos com essa escolha, mas também tenho muitas frustrações. Perfeito. Né? O meu maior medo é que... meu pai é militar e os militares dizem uma coisa muito interessante. O posto comanda, mas o exemplo lidera. Então, assim, o sujeito é mais graduado, ele vai comandar, mas só o exemplo vai liderar. Nós estamos carentes de exemplo. Carente de exemplo, sabe? Do sujeito assim, ó, Isso é verdade. o sujeito entrar na vida pública ou mesmo na empresa privada. Quem comanda uma empresa privada sabe o valor que tem do exemplo, do chefe. Né? Não adianta nada, gente, do sujeito ser o presidente da empresa, está caminhando no pátio, enxergar um papel de bala e ele juntar o papel de bala. Todo mundo vai dizer, opa, se o cara está juntando papel de bala, eu não vou jogar. Então, assim, ó, tem um valor enorme no exemplo. A gente diz, né, que é claro que a autoridade comanda, mas o que arrasta é o exemplo. E o Brasil está carente de exemplo. Assim, ó, a gente procura e tu não acha um exemplo assim que seja motivador, assim, que te levante, que te entusiasme. Ultimamente nem jogador de futebol está nos gerando esse exemplo. É isso aí. Que antigamente gerava, né? Sim. Doutor Eduardo, hoje o senhor está na ouvidoria do Ministério Público. É um lugar, vamos dizer, é como se fosse na saúde o hospital de porta aberta, que a gente chama, né? Então entra qualquer um, fala com qualquer problema, né? Está sendo um desafio para o senhor? Está sendo uma escola para o senhor? O senhor está aprendendo ainda, depois de 40 anos dentro quase 40 anos dentro do Ministério Público. Sim. O senhor está aprendendo? Sempre, todos os dias. É uma coisa muito interessante. Aqui vem uma coisa que, embora não possa te dizer que eu seja assim, um aficionado disso, o atendimento ao público sempre me seduziu de alguma forma. Ele te recoloca na realidade. Perfeito. Porque a gente vai tendendo, ao longo do tempo, a examinar as pessoas com a frieza do papel, do processo. A gente olha aquilo. Eu digo assim, não tem nada mais fácil do que processo. É uma capa aqui, outra capa embaixo, e a solução está aqui no meio, entre uma capa e outra. Quer dizer, se tu leres aquilo com olhos de ver, que a gente diz, não vai achar a solução do processo. Mas por trás desse processo sempre é um drama humano. Quer dizer, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que se sentem injustiçadas, com razão ou sem razão. Esse atendimento ao público te recoloca muito, sabe, numa perspectiva humana de tu saber que ali sempre tem a vida de uma pessoa que está sendo tratada. Isso me faz muito bem. O segundo ponto é que, como o principal trabalho da ouvidoria recebe qualquer coisa, uma porta de entrada para qualquer reclamação que seja em qualquer área de qualquer coisa. Né? Aliás, o telespectador pode procurar na internet, ouvidoria, MPRS, que vai achar. É só dar um Google ali, vai achar. E os canais de entrada. Mas a principal coisa é que ela é uma porta de reclamação quanto ao serviço prestado pelo Ministério Público. Perfeito. E essa, aliás, é o grande comando constitucional. Servidores e membros do Ministério Público, reclamação quanto ao serviço prestado. O atendimento ao cliente. Exatamente. Isso dá também uma perspectiva de aonde nós estamos errando, aonde eu posso melhorar, o que eu faço de melhor. Quer dizer, não é o conceito que eu tenho de mim, é o conceito que quem precisa de mim tem de mim.
Isso é uma coisa muito importante de conhecer e trabalhar com isso. Sabe? E é um desafio, deve ser um desafio para o senhor, porque o senhor tem que voltar e falar o seguinte: nós estamos errando aqui, vai virar o chato lá dentro, né? Exatamente. E ali, assim, o desafio não é só da gente absorver isso, mas ele é convencer os outros de que isso tem procedência e de que nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. É muito importante. Mas eu acho que assim, a grande lição que a gente aprende com uma fala dessa, e na prática o senhor está sentindo isso, e essas empresas precisam entender, que pé no chão, humildade para todo momento você estar escutando as críticas e se reconstruir com base naquelas críticas que de fato são pertinentes, né? Porque muitas vezes a gente fecha a porta, já pensou vamos colocar aqui uma gigante da tecnologia, a Apple. Se ela não escuta ninguém, né? E ela acha que essa capinha é a melhor, mas ela está machucando, quer dizer, ela nunca vai para frente. Então as empresas elas têm que abrir a porta para poder, de fato, escutar as ânsias do público e tentar melhorar com aquilo. Mas na ouvidoria o senhor deve não só, como o senhor falou, não só ouvir o atendimento ao cliente, a melhora do próprio órgão, e que eu acho que isso vem numa condução, acho que muito boa, e não é de agora, isso vem há muito tempo. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu que não sou aqui do Estado, eu percebo que é uma autarquia absolutamente respeitada, diferente de outros estados. Eu venho do Mato Grosso do Sul. Sou um patriota do meu estado, adoro o meu estado, defendo o meu estado, mas com todo o respeito ao meu estado. O Ministério do Público do Rio Grande do Sul ele é muito mais respeitado do que o nosso Ministério Público, por incrível que pareça. Ou pela história daqueles que aqui passaram e estão passando. E eu acho que é muito disso, a gente entender por que esse Ministério Público ele está mais respeitado do que o nosso nesse momento e buscar aprender com isso e implementar lá dentro, né? Não só o meu estado, mas eu acho que de outros estados. O Rio Grande do Sul ele tem essa diferença. Eu brinco que 10% do Brasil, doutor Eduardo, conhecem o Rio Grande do Sul. Dos 10%, tem aqueles que não gostaram e tem aqueles que são apaixonados. O Rio Grande do Sul ele é peculiar, ele é mais tradicional, ele é mais conservador. O senhor que teve a oportunidade de rodar o Brasil e perceber essas peculiaridades, aqui a gente escuta mais rádio, aqui a gente lê mais jornais, aqui a gente assiste televisão aberta. Tem muitos estados hoje do Brasil que já não fazem mais isso. E eu acho que isso tem valor. Essa tradição, ela gera valor. Eu hoje converso com o senhor que é de Uruguaiana, o vosso pai de Alegrete. Quem não conhece, eu tive lá em Alegrete. Ainda é uma cidade absolutamente tradicional, conservadora, e é um espetáculo. Você vai para dentro do seu estado, você parece que você está em outro país. Né? E quando você volta para Porto Alegre, você parece que cai na realidade e, olha, é muito diferente uma realidade da outra. Isso tem muito valor se a gente souber ter ouvidos para que a gente aprenda e a razoabilidade e a proporcionalidade para que a gente consiga caminhar entendendo essas diferenças, né? Então, dizer que é muito importante para a gente escutar uma porta aberta de um Ministério Público, que é um órgão tão respeitado aqui no Rio Grande do Sul, como o ouvidor ele se porta ali dentro como uma pessoa, a peça mais importante, porque o senhor pode triar e poderia, por exemplo, fechar o canal. Né? Poderia tomar essa decisão, o que não fez. Doutor Eduardo, voltando então, falar um pouco de futuro, né? O que o senhor hoje, como homem público, e eu vou lhe dizer assim, acho que além de bem estabelecido, acho que o senhor atingiu todos os desejos daquele que está ingressando na carreira no Ministério Público, o senhor conseguiu atingir o ápice de todos esses desejos, né? O que o senhor imagina para os próximos 5, 10 anos dentro do Ministério Público, fora do Ministério Público? O que o senhor está imaginando para a vossa vida? Bom,
Porque o senhor está muito distante de uma compulsória, até Sim, para o pessoal entender. Compulsória hoje no Brasil, ela vai com 75 anos, 75 anos. E falam ainda em espichar para 80. Então o senhor está há 25 anos aqui de... Quando passaram para 75, chamava a PEC da Bengala, né? Exatamente. Que demorou anos e anos para passar, né? Já falam na PEC do andador agora. Então, bom, eu fui me afastando um pouco da política institucional, no seguinte sentido, né? Ou do sentido da política que disputa. Perfeito. Ou como uma pessoa que disputa espaço e cargos. E o Rio Grande do Sul tem uma tradição interessante, né? Aqui, os procuradores gerais tentam ficar 2 mandatos no cargo, Perfeito. Que é o padrão, mas não ficam um 3º mandato. Tá. É uma tradição nossa aqui, não tem nada escrito. Eu poderia concorrer a procurador-geral de novo. Eu poderia concorrer a procurador-geral de novo. Não tem um limite? Não, são 2 consecutivos. Mas se tiver um intervalo, um mandato, outros 2. Isso em outros estados acontece muito. A gente vê em outros estados, gente que passou 4, 5, 6 mandatos. Né? Agora, o Jarbas, que foi conselheiro nacional do Ministério Público, é procurador-geral, eu acho que ele está no 4º mandato em Minas Gerais. Então, isso no Rio Grande do Sul não tem essa tradição. O que acontece, na verdade, aqui? Depois que a gente deixa de ser procurador-geral, a gente vai passar a ser uma como se fosse uma entidade garantidora. Perfeito. Das administrações futuras. A gente fiscaliza, mas principalmente ajuda. A gente faz com que as coisas aconteçam um pouco por experiência, um pouco por vivência, um pouco por maturidade, né? Que tudo isso importa. Né? A prática, coisas que se repetem com outra intensidade ou com outra volumetria, mas de qualquer jeito as coisas se repetem ao longo do tempo. Então, esta vivência, que seria assim, um conselho informal de ex-procuradores gerais, é o que funciona e o que me seduz nesse momento. Assim. É dar governabilidade e ajudar os atuais e futuros administradores no que tiver no meu alcance para que eles consigam fazer o melhor possível, uma administração que satisfaça tanto interna quanto externamente. O senhor veja o tanto que isso é análogo às empresas, né? A gente tem aqui os nossos conselhos consultivos, né? E aqui dentro nós temos o nosso conselho consultivo aqui é formado também por cabeças mais experientes, que tiveram mais prática de vida, os cabelos brancos, né? E isso é extremamente importante para nós empresários, para as empresas em geral. Porque se todos tivessem essa cabeça, com certeza o mundo empresarial ele estaria mais bem servido de velocidade com eficiência. Porque nada melhor do que você já ter alguém que já passou por algum problema para poder lhe dizer como passa por aquele problema. Porque, como o senhor falou, os problemas se repetem. E assim, a empresa ela realmente tem essa repetição. Se tu me permite, eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida. O Roberto Campos. Senador, pai do Roberto Campos Neto. Sim. Avô do Roberto Campos Neto. Avô do Roberto Campos Neto, que foi... Bom, ele era um sujeito espetacular. Ele completou a formação dele, economista de formação, ele completou na Universidade George Washington. Quando ele era 3º secretário da Embaixada Brasileira em Washington. Perfeito. Isso criou com ele um vínculo com aquela universidade. Num determinado momento da vida, ele disse, eu estou cansado de tentar dizer para o funcionalismo público qual é o papel do funcionalismo público, qual é o papel do Estado, enfim, ou dos governos, como nós quisermos. Eu quero mostrar para vocês. E ele montou um curso na Universidade George Washington, que era um semestre, em que eu participei disso em 98, ele procurava pessoas entre 30 e 40 anos que tivessem uma formação sólida, boa, e que ele pudesse investir para que as pessoas entendessem qual é o papel do Estado frente à iniciativa privada. Ele montou isso, lá... Pela iniciativa. Sim, ele montou isso na Universidade George Washington, ele chamava IBI, na época, Institute of Brazilian Issues. E hoje se chama Institute of Latin America Studies. Com a morte dele, o financiamento caiu. Perfeito. E eles abriram a Universidade George Washington abriu isso para toda a América Latina, então hoje o curso é mais diversificado. Quando eu fiz, eram só brasileiros. E
era muito interessante porque a gente entende qual é o papel do Estado para que o negócio floresça. Perfeito. A mentalidade que é necessária, qual é a política tributária, o que o governo tem que fazer, como é que a gente faz as certificações, como é que a gente dá as autorizações de trabalho. Era uma coisa impressionante esse curso, que era um curso nessa ordem, economia, administração e direito. Nessa ordem de grandeza, exatamente. E foi uma experiência espetacular de eu conseguir entender as necessidades da iniciativa privada, do que o Estado tem... Porque o Estado, ele não é um fim em si mesmo, ele não gera nada, não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada, é um sujeito que vê uma oportunidade, aposta naquilo, investe naquilo e produz trabalho, riqueza e benefícios que são para a sociedade toda. O Estado tem que se dar conta que ele está muito a serviço disso. Né? Só para sinalizar uma diferença de mentalidade... nos Estados Unidos eu nunca vi, e lá me disseram que não existe, inauguração de obra pública. Aquilo só entra em funcionamento. Eu não vou inaugurar uma estrada, eu não vou inaugurar uma estação de metrô. Aquilo tem um dia que você abriu, está funcionando, não existe. Mas, em Washington, D.C., que era onde eu morava, fizeram uma extensão do metrô. Então, estavam naquele dia, foi uma rede local, entrevistar as pessoas ali, então, olha, começou a funcionar a estação hoje e tal, não sei o quê. A resposta foi uma só de todo mundo. Se fosse no Brasil, nós iríamos, ficou mais cômodo, agora ficou mais rápido, que maravilha. Eles ouviram ali, umas 4, 5 pessoas. A resposta de todos foi a mesma. It's good for business. É bom para o negócio. É bom para os negócios. E esta é a mentalidade. Se é bom para os negócios... é bom para mim, sou funcionário público, é bom para todo mundo, porque o dinheiro vai circular, a riqueza vai trafegar na mão de todo mundo, o governo vai se sair melhor, porque as pessoas estão negociando mais, comercializando mais, os negócios estão andando e todo mundo prospera num ambiente em que os negócios prosperam. Sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente mudar essa mentalidade, doutor Eduardo, ela não é fácil. Não. Eu acho que a educação ela precisa ser feita com mais responsabilidade e a gente estava falando da vossa educação no ambiente público, né? Escolas públicas. Antigamente você tinha escolas públicas maravilhosas. Sim. Hoje são raros os casos onde você encontra boas escolas públicas. Talvez no Ceará você tem boas escolas públicas, algumas no interior de São Paulo, algumas aqui no Rio Grande do Sul, mas é muito mais difícil de você encontrar do que você encontrava na década de 80, na década de 70. Nós temos aí um abismo, eu sempre defendi que esse abismo ele chegaria, e ele chegou lá por 2012, 2014, nós tivemos um abismo educacional no ensino básico que ele é absolutamente devastador para o ensino superior, né? Eu não gostaria de escutar, muitas vezes escuto alunos dizendo, olha, eu estou estudando com alunos que, poxa, não conseguem fazer uma redação, meu colega. Infelizmente, hoje as universidades elas estão tendo que injetar muita capacitação em capacidades básicas, que eles deveriam ter enxergado lá atrás, né? Ou já vindo com essa precisão ou essa qualidade, não vem, né? É um problema, a educação é um problema. Eu defendo que as pautas sociais, educacionais, elas são necessárias, mas eu acho que elas têm que ser feitas com muita responsabilidade. E tem muito pouca discussão da população ou a população qualificada para isso perante o Ministério, para que a gente possa colocar as melhores práticas a fim de melhorar, porque a educação ela não é um botão que você aperta e vai mudar daqui 3 meses, ela vai mudar daqui 10 anos. Então, é algo que demora. É o investimento que a China fez em 2008. A Coreia, antes. A Coreia fez em 1970, quando ela conseguiu a sua divisão. E hoje elas estão colhendo esse fruto, né? A China está sendo aquilo que a gente está enxergando no mundo. É uma potência. Aqui no Brasil, nós temos 6% da nossa população fazendo engenharia, né? Da população de jovens, né? que são estudantes, enquanto na China nós temos mais de 70%. O Brasil para se desenvolver, ele precisava melhorar essa balança, no meu ponto de vista, e eu acho que isso começa lá embaixo, né? Assim, Melk, vamos nos dar conta do seguinte, só para começar. O sujeito tem que
aprender a ler, escrever e fazer, como diz a música, que ela fazer conta, né? E algum bilhete escrever. Isso é o básico do básico. O Brasil continua sendo o último colocado no PISA. Exato. Isso há 20 anos. No mínimo 20 anos. Então, é assim, ó, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que nos colocou no último lugar do PISA, que coloca a nossa educação nos últimos patamares do mundo. A gente não compete com ninguém em lugar nenhum. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta, e aqui eu não sou pedagogo, mas seja lá o que for que a gente vem fazendo, está visto que não deu certo. Exato. Então, assim, nós temos que começar a fazer alguma coisa diferente. Perfeito. A outra coisa que a gente precisa se dar conta, né, nós estávamos conversando sobre o ITA, antes daqui, né, o ITA foi inspirado no MIT. Sim. E quando a gente... ele era general, brigadeiro, né, que estudou no MIT, foi lá, falou com os professores, os 2 primeiros reitores vieram de lá, do ITA, e fizeram aquela formação de excelência. Nós precisamos ter lugar de excelência. Não é feio tu ter um lugar de excelência. Muito pelo contrário. Quando a gente olha, por que o MIT... Mas o MIT é bom em engenharia. A Universidade de Chicago é boa em economia. A Harvard é muito boa em direito. Né? Mas eles não são bons em tudo. Né? Tu cria algumas excelências, algumas ilhas de excelência em algumas áreas, e as pessoas... Isso acaba sendo um atrativo para as pessoas que têm aquela perspectiva e que têm capacidade daquilo. Nem todo mundo tem capacidade para isso. Eu, por exemplo, não tenho capacidade de ser engenheiro. Eu posso ser um bom bacharel em direito, mas eu... não tenho capacidade para fazer engenharia, está fora de mim isso. Agora, eu tenho que reconhecer isso, e aí o Estado, no segundo momento, depois de dar educação básica para todo mundo, e a gente compreender qual é o significado das coisas, nós podemos começar a trabalhar em excelência. Perfeito. E nem todos terão excelência, alguns serão generalistas. Exato. Ótimo, também não tem problema. E a gente precisa entender também coisas no ensino, que esses dias eu falei com um professor, e surgiu a discussão, era uma conversa informal, e alguém disse assim, não, mas a fórmula de Bhaskara não dá. E aí, quem é que usa a fórmula de Bhaskara? Até que tinha um professor, ele disse assim, a fórmula de Bhaskara ninguém vai usar, a lógica. Mas aquilo é para que o aluno entenda que tem uma forma certa de fazer a coisa. Se ele inverter qualquer coisa, qualquer processo na fórmula de Bhaskara, ele não chega no resultado adequado. Então, o que está querendo se ensinar ali, através de um cálculo que não é tão simples, não tem nada complicado, mas também não é tão simples assim, é que ele aprenda que tem um processo que vai levá-lo até o resultado correto. Se ele mudar o processo, o resultado vai ser outro e não vai ser correto. Então, assim, se a gente entende algumas coisas assim, porque senão a gente fica brigando com as coisas que estão sendo ensinadas. Não estou defendendo que se ensine fórmula de Bhaskara, mas quer dizer, as coisas têm um sentido. Elas têm um sentido. Com certeza, eu acho que tem uma lógica, senão vira realmente uma elogia, mas o que mais acontece, eu acho que isso está acontecendo muito por conta do dinamismo das informações. Hoje, os nossos filhos, nós mesmos, temos acessos a qualquer tipo de informação a qualquer momento. Você abre ali no YouTube e coloca Bhaskara, por exemplo, você vai ver alguns youtubers aqui da vida dizendo que acharam uma fórmula diferente para você chegar naquele resultado da fórmula de Bhaskara. Não duvido disso. Sim. Este é um problema, porque você não triar esse tipo de conteúdo, ele é um problema porque esses cidadãos, esses jovens que estão tendo esse acesso, eles não tiveram essa visão ou esse ensino da lógica das coisas, né? De como você deve começar. Por que você aprende desta forma? Por que o aprendizado ele demora? Ele não é rápido? Né? Ninguém vai ficar rico em 5 minutos. Porque tem muito cara no YouTube ali que, em 5 minutos eu vou te deixar milionário. Não vai ficar. Não é assim. Né? E os jovens, eles... parece que agora, doutor Eduardo, eles estão começando a enxergar que não é tão fácil quanto se imaginava. Como é muito natural, né, o excesso de informação, ele dá um blackout de 1 ano, 2 anos. Aí. Nós tivemos a pandemia também que ajudou, mas agora eu acho que está caindo na realidade e o ensino está começando a tomar tração, o ensino presencial novamente, que é algo que eu defendo. Não que eu não defenda o ensino à distância,
Nós temos que ter. Tem regiões, por exemplo, no próprio estado do Amazonas, onde a UBRA está lá, tem regiões que a gente tem que chegar lá à distância. Tem regiões que não comportam o ensino presencial. Regiões ribeirinhas, por exemplo. Então, o ensino à distância ajuda muito. Mas é bem verdade que o presencial ele dá mais qualidade. Né? E isso parece que está voltando. Né? Acho que a minha fé exagerada pode ser que esteja mudando essa minha concepção, mas eu acredito nisso. Eu estou contigo. Eu já fiz, evidentemente, fiz cursos em EAD já, vários, mas o presencial é outra coisa. É outra coisa. Assim, o convívio acadêmico, tu poder conversar com o professor, tirar uma dúvida de frente. Quer dizer, discutir com o seu colega. E tu, professor, que tá dando, foi uma das coisas que me incomodou de dar aula, tu dar aula para uma tela preta. Também é uma coisa difícil. Isso é, assim, isso é uma tarefa de gincana, é uma coisa assim, é o fim. Porque quando tu está dando aula presencialmente, tu está lendo no rosto dos alunos por onde tu está indo, se está indo bem, se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, né? Onde é que tu tem que fazer ênfase em alguma coisa. Né? Tu lê aquilo que tu está conversando e está lendo com eles. Né? Tu está lendo o que está acontecendo durante a aula. Uma aula em EAD não tem isso. E a interação dos alunos com o professor e a interação dos alunos entre si, isso é valiosíssimo. Tem um ganho aí de escala extraordinário, que no EAD é muito mais difícil. Concordo. Doutor Eduardo, caminhando para o final, infelizmente, a conversa está muito boa. Tá bom. Nós temos aqui o bate-bola rápido, que a gente chama. Sim. Eu vou lhe fazer, são 6, 7 perguntinhas aqui. E o senhor tem que responder em uma palavra, geralmente. Pessoa mais importante para o senhor no Rio Grande do Sul? Getúlio Vargas. Brasil? Getúlio Vargas. Justiça é missão ou vocação? Missão. Uma qualidade indispensável no homem público? Equilíbrio. O maior risco para uma instituição forte? Omissão, excesso ou distanciamento? Excesso. Uma palavra que define a trajetória do Dr. Eduardo? Prazerosa. Foi um prazer ter vindo até aqui. Só agora eu vou... Era uma palavra só, mas eu vou ter que dizer, a gente tem eu gosto um pouco da música gaúcha, não só, mas também. E tem uma música que se chama Veterano, e lá pelas tantas ele diz: repasso o que tenho feito para ver o que mereço. E quando eu repasso o que eu tenho feito, eu tenho bastante satisfação. Não fiz tudo, tenho frustrações, como todo mundo, mas tenho bastante satisfação. Porque com toda certeza o senhor fez bem feito. O senhor está de parabéns. Obrigado. É uma trajetória bonita, maravilhosa, que muitos almejam. E sem dúvida nenhuma, o senhor não só comandava, o senhor liderava. E liderar é exatamente gerar o exemplo para essa nova geração que está chegando, que a gente ainda acredita. Eu sou um defensor que nosso filho tem que estar aqui, tem que estar buscando mudar tudo isso que a gente acha que ainda falta mudar. E torcer para que isso aconteça. Muito obrigado pela honra do senhor nos visitar aqui. Pelas suas palavras bondosas comigo. Obrigado ao senhor. Muito obrigado, doutor Eduardo.